Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos mais uma vez a palavra de Deus em Efésios. Desta feita, estaremos abrindo em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos nesse momento orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos em adoração, em culto, em louvor a Ti. Mais uma vez, tendo esse privilégio e essa oportunidade tão maravilhosa de abrirmos a Tua palavra e podermos meditar acerca dela, podermos aprender com ela. Entretanto, Senhor, somos conscientes de que não somos suficientes para este aprendizado. Só o Teu Espírito é capaz de iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que assim, Senhor, possamos compreender as verdades que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos nesta hora, dá-nos graça, Senhor, para que possamos assim compreender as verdades da Tua palavra. Te peço, te rogo essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando uma pessoa encontra-se gravemente doente, a primeira necessidade desta pessoa não é receber remédio, mas é receber um diagnóstico correto. Um diagnóstico errado pode levar a um tratamento errado e, consequentemente, à morte. O mesmo acontece na esfera espiritual. Muitos acreditam que o problema do homem é a falta de educação, a falta de oportunidades, a falta de recursos financeiros ou até mesmo a falta de religião. Mas a Escritura apresenta um diagnóstico a respeito do homem muito mais profundo. Segundo a Escritura, o problema fundamental do ser humano sem Cristo é mais grave, é mais terrível do que ele imagina. E a minha perspectiva, queridos, no final deste sermão, é que se você está aqui e é alguém salvo em Cristo Jesus, que você possa compreender ainda mais a grandeza da salvação que Deus realizou em sua vida. Por outro lado, se você não é um cristão verdadeiro, a minha perspectiva e a minha expectativa é que você perceba o quão necessitado você é de Cristo, pois a condição em que você se encontra é terrível. Hoje iniciaremos, pela graça do nosso bom Deus, a exposição do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Vale a pena nós relembrarmos como Paulo vem desenvolvendo a sua linha de raciocínio aqui nesta carta. No capítulo 1,
O apóstolo Paulo fez uma exposição maravilhosa acerca do grande plano de salvação, da grande obra redentora elaborada e realizada pelo Deus Trino. Após então expor este plano maravilhoso de salvação, o apóstolo Paulo ora pedindo ao Senhor iluminação para aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso, para que aqueles irmãos pudessem compreender a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da igreja e a suprema grandeza do poder de Deus que estava agindo ali na vida daqueles irmãos. E quando Paulo então menciona a grandeza do poder de Deus, ele então decide se deter um pouco mais neste assunto. Ele exemplifica este poder, destacando que ele estava presente ali na exaltação de Cristo, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, o fez subir aos céus e o entronizou à sua destra. Mas Paulo não vai parar por aí. Ele deseja continuar mostrando e ensinando para os seus leitores e para nós também a grandeza do poder de Deus. Só que agora ele vai mostrar como este poder foi manifestado de maneira grandiosa na vida da igreja. Pois se por um lado esse poder ele pode ser muito bem visto na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e na exaltação dele, por outro, queridos, esse poder também pode ser visto na ressurreição espiritual dos crentes e na exaltação deles juntamente com Cristo. E para continuar mostrando a grandeza do poder de Deus, o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 2 mencionando qual era a condição em que aqueles irmãos da igreja de Éfeso se encontravam antes de serem salvos por Cristo Jesus. Esta que é a condição mesmíssima que nós também nos encontrávamos antes de conhecermos a Cristo. É exatamente a condição em que o homem e a mulher nascem nesta vida. E aqui, queridos, um ponto importante para mostrar a grandeza do poder de Deus manifesto na nossa salvação. Paulo vai mostrar a condição terrível do ser humano sem Cristo. A condição em que os efésios estavam antes de conhecerem a Cristo. A condição que nós estávamos antes de conhecer a Cristo. E a condição de cada homem e mulher que não conhece a Cristo se encontra nesta vida. Nós não vamos conseguir compreender o poder que Deus exerceu para nos salvar, a grandeza desse poder, se não entendermos primeiramente qual era o nosso estado antes que Cristo nos salvasse. Com base nisso, eu gostaria então de convidá-los para meditarmos sobre o seguinte tema nesta noite: a terrível condição do homem sem Cristo. A terrível condição do homem sem Cristo. E eu gostaria então de destacar aqui 3 pontos para a nossa meditação nesta noite. Primeiro, sem Cristo, estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado. Sem Cristo, estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado. E acerca dessa verdade, nós vamos destacar 2 verdades que o texto nos mostra aqui. Primeiro, a condição do homem sem Cristo. Segundo, o que levou o homem a chegar a uma condição tão terrível. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma informação que eu considero que seja importante aqui, meus queridos, é que no texto original, no texto grego, ele
não traz as palavras, ele vos deu vida. O texto, no original, ele começa dizendo, estando vós mortos. E somente lá na frente, no verso 5, é que ele vai dizer, ele vos deu vida. O que ocorreu, queridos, provavelmente aqui, é que o tradutor, ele tentou suavizar a descrição tão terrível que Paulo está fazendo aqui da condição do homem sem Cristo. Mas eu concordo com os comentaristas que dizem que essa mudança na tradução, ela tira um pouco a força do texto. Porque o propósito de Paulo é mostrar justamente quão terrível é a realidade do homem que se encontra longe do Senhor Jesus. Primeiramente, Paulo mostra qual era aquela condição em que se encontravam os irmãos ali da igreja de Éfeso antes de conhecerem a Cristo. Era uma condição de morte. Estando vós mortos. Mas que tipo de morte é essa que o apóstolo Paulo está mencionando aqui? Porque na medida em que você vai caminhando no texto, a seguir ele vai dizer, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Mas como assim? Estávamos mortos, mas nós andávamos, mortos que andam. Veja, Paulo não está falando aqui de uma morte física. Paulo aqui está se referindo a uma morte espiritual. Ou seja, aqueles irmãos da igreja de Éfeso não estavam mortos fisicamente. Na verdade, eles estavam vivos fisicamente no seu passado. Porém, a condição espiritual deles era de morte. Mas talvez você questione, mas pastor, o que é que significa esta condição de morte espiritual? Veja, existem algumas semelhanças entre a morte física e a morte espiritual que de fato nos ajudam a compreender em que consiste esse estado de morte espiritual. Da mesma forma que uma pessoa morta fisicamente, ela não responde a estímulos físicos, também uma pessoa que encontra-se morta espiritualmente, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. Um cadáver não vê, não ouve, não sente fome, não sente sede, porque é um corpo morto, ele está morto. Também uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepções para as coisas espirituais, ela não tem gosto pelas coisas espirituais. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem olhos para ver as maravilhas de Deus, ela não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ela não tem fome e nem sede de Deus. Embora essa pessoa esteja viva fisicamente, embora ela esteja viva biologicamente, mas a relação a Deus, ela está completamente morta. Mas ainda aqui nesse primeiro ponto, a segunda questão que eu gostaria de destacar. Primeiro vimos que o homem se encontra numa condição de morte espiritual. Mas em segundo lugar, o que é que foi que ocasionou esta morte? Primeiro, podemos afirmar que esta morte teve origem em nossos primeiros pais. Essa morte teve origem com os nossos primeiros pais. Quando Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, aquele mesmo fruto que Deus havia alertado que eles não deveriam comer, porque se comessem certamente morreriam, eles então experimentaram a morte. Ainda que Adão tivesse atividade física, mas ele não a teria para sempre.
A morte para ele seria certa. E mais do ponto de vista espiritual, o homem estava morto espiritualmente porque ele estava separado de Deus. E essa morte espiritual dos nossos primeiros pais, a morte espiritual adquirida por Adão, passou a todos os homens. Todos aqueles que nasceram ordinariamente de Adão, obviamente. Cristo não nasceu de maneira ordinária, mas de forma extraordinária pelo poder do Espírito Santo. Então ele foi livre de pecado. Mas todos aqueles que nasceram ordinariamente de Adão herdaram essa herança tão terrível da morte espiritual. E veja, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós também contribuímos com os nossos próprios pecados. Veja que ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os nossos pecados também nos separam de Deus. Não foi apenas o pecado de Adão. Nós agimos exatamente como os nossos primeiros pais, nós pecamos. E exatamente por isso, queridos, estamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. E veja, o apóstolo Paulo, ele escolhe de uma forma assim muito cuidadosa as palavras para descrever a nossa condição. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um delito significa quebrar uma determinada lei que é conhecida. Enquanto que a palavra pecado significa errar o alvo ou não atingir o alvo que Deus havia proposto para nós. Diante de Deus, somos tanto rebeldes quanto também fracassados porque nós não somos capazes de alcançar o padrão da sua lei. Mas veja, queridos, diante de tudo isso, Paulo, ele vai aqui nos levar a enxergar essa realidade, a realidade do homem sem Cristo. Não é apenas que o homem sem Cristo encontra-se em fraqueza, não é que o homem sem Cristo ele precise ser reformado. Não, a condição dele é de morte. É uma condição de incapacidade total de responder a Deus, de desejar a Deus, de viver para a glória de Deus. Essa condição, queridos, ela não é acidental. Ela vem justamente por herança dos nossos primeiros pais e por conta também dos nossos próprios pecados, da nossa rebeldia, da nossa transgressão. Então, o diagnóstico que o apóstolo Paulo traz sobre a condição do homem sem Cristo, a princípio é esta: o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente por causa do pecado. Mas em segundo lugar, sem Cristo, somos escravos do mundo, do diabo e da carne. Como nós vimos, se por um lado o homem sem Cristo ele encontra-se morto espiritualmente por causa dos seus pecados, por outro lado, esse mesmo homem ele está vivo e a sua vida está marcada pela escravidão. Há forças que controlam a vida deste homem sem Cristo. E quais seriam essas forças, de acordo com o relato do apóstolo Paulo aqui? O mundo, a carne e o diabo. Primeiro vejamos a escravidão do homem sem Cristo ao mundo. Paulo vai dizer na continuação do texto: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
segundo o curso deste mundo. A nossa morte espiritual resultava justamente nessa condição de escravidão ao mundo. E a palavra mundo aqui não deve ser entendida por nós como o planeta que foi criado por Deus. A palavra mundo aqui diz respeito ao conjunto de crenças e valores e costumes da nossa sociedade sem Deus, ou seja, essa cultura caída do homem. Todo homem, toda mulher sem Cristo vive exatamente assim. Não era apenas os efésios que viviam escravizados pelo mundo, mas nós também andávamos segundo o curso deste mundo. Vivíamos exatamente como as pessoas deste mundo vivem. Para nós era natural viver como as outras pessoas. Tínhamos os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos costumes. Estávamos bem confortáveis sendo conduzidos pelo curso do mundo. As pessoas sem Cristo vivem de acordo com o mundo, elas estão escravizadas pela maneira de pensar do mundo, pela maneira de viver do mundo. Eles veem a realidade com os olhos do mundo. E então eles se encontram escravizados, eles se encontram aprisionados a este mundo que os escraviza. Mas também eles estão numa condição de escravidão a Satanás, ao diabo, porque o apóstolo Paulo continua aqui a sua descrição do homem e vai dizer o seguinte, que nós também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Potestades aqui, querido, significa poderes, enquanto que a palavra ar pode ser traduzida também como atmosfera nebulosa, ou seja, é uma indicação de trevas, ou seja, o diabo, ele é o príncipe dos poderes das trevas. E Paulo afirma que o diabo antes dominava a vida dos efésios, porém agora eles estavam em Cristo. Satanás não mais os escravizava. Mas veja, Paulo afirma que este terrível inimigo, Satanás, ele continua agindo em quem? Nos filhos da desobediência. Ele atua nos filhos da desobediência. Uma coisa que chama a nossa atenção quando nós lemos no original o texto, nós percebemos que a mesma palavra que Paulo usou para falar da ação eficaz do poder de Deus em nós, na igreja, é a mesma palavra que Paulo usa aqui para dizer que o diabo, ele atua eficazmente nos filhos da desobediência. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que não há neutralidade. Ou o homem está sendo governado por Deus, ou ele está sendo governado por Satanás. Não há uma coluna do meio. De modo, queridos, que Satanás, ele domina, ele controla, ele escraviza os filhos da desobediência de várias e várias maneiras. Por exemplo, como diz o apóstolo Paulo, o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo também, como diz o Senhor Jesus, ele tira a palavra que foi pregada ao coração dos incrédulos. Lá na parábola do semeador, nós somos apresentados justamente a essa ideia. Ele também é um expert em estratégias, em afastar os incrédulos de Deus e manter os incrédulos nas falsas religiões.
é justamente, queridos, esse ser maligno que atua nos filhos da desobediência, ou seja, na humanidade em geral, que encontra-se sem Cristo, distante de Cristo. Não é sem razão que a palavra de Deus vai dizer de uma forma muito clara: o mundo jaz no maligno. Mas também estávamos escravizados à carne. Éramos escravos da carne. Por fim, Paulo ainda menciona a carne como sendo uma terceira força que escraviza o homem sem Cristo. Só que antes, talvez alguém possa questionar: mas Paulo, você não está fazendo essa descrição aqui somente dos gentios, porque você estava escrevendo aos gentios? Talvez alguém ali da igreja de Éfeso dizendo: Paulo, você só está falando isso porque nós somos gentios? E Paulo vai justamente dizer: entre os quais também nós todos andamos outrora. Ou seja, Paulo, ele como judeu, ele se inclui nessa condição justamente para mostrar que essa é a condição de todo ser humano, independente de ser gentil ou judeu. E ele prossegue no verso 3 dizendo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo diz que nós vivíamos segundo as inclinações da carne. Vivíamos para satisfazer os desejos pecaminosos da carne. E a carne aqui não é o nosso corpo. A carne aqui refere-se a essa inclinação pecaminosa que há dentro do homem, a natureza caída do homem. Nós nascemos com uma natureza corrompida, que é inclinada a atender os desejos carnais. Os desejos que procedem de dentro de nós, do nosso coração corrupto. Veja, alguns desejos que nós trazemos são lícitos, mas eles acabam se tornando pecaminosos quando nós queremos satisfazê-los fora da vontade de Deus, sem levar em consideração o que o Senhor Deus nos ensina em sua palavra. Ou seja, temos desejos naturais do nosso corpo, seja para a comida, seja para o sono, seja até para o sexo. Porém, queridos, Deus, quando criou o ser humano com esses desejos naturais, foi justamente para que eles fossem atendidos dentro da sua vontade santa, reta e pura. Mas a nossa natureza pecaminosa, esta natureza caída, essa inclinação para o mal, ela faz com que desejos que são lícitos se tornem desejos pecaminosos, em práticas pecaminosas. O desejo, o apetite pela comida em glutonaria, o desejo pelo sono em preguiça, o desejo sexual que muitas vezes é pervertido em concupiscências, desejos naturais que acabam sendo corrompidos e tornados em desejos pecaminosos pela nossa carne. Então, quando Paulo se refere aqui a essa escravidão da carne, não está se referindo ao nosso corpo, mas a essa natureza pecaminosa, essa inclinação dominante, que nos leva a pecar. Em segundo lugar, veja que essas inclinações da carne, elas incluem não apenas os desejos do corpo, mas também os desejos errados da mente, ou seja, pecados tais como a soberba intelectual, como a ambição equivocada, a rejeição da verdade, pensamentos vingativos, pensamentos maliciosos. Antes nós vivíamos, queridos, justamente para fazermos a vontade da carne e dos pensamentos.
E veja, quando o apóstolo Paulo fala acerca das obras da carne, ele faz uma lista terrível. Ele, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19 a 21, ele lista ali quais são as obras da carne. O que é que a nossa inclinação pecaminosa produz? Ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, antes nós vivíamos para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Andando, Paulo vai ainda acrescentar, segundo as inclinações da nossa carne. Isso é algo muito interessante porque o pendor da carne, a inclinação da carne, é justamente para aquilo que desagrada a Deus. É por isso que nós dizemos que o ser humano, ele não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ele tem uma inclinação para o pecado. Livre-arbítrio o homem tinha ali no Éden. Porque, e aqui eu só pontuar essa questão do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a capacidade de você fazer algo que é contrário à sua natureza. Então, Deus criou o homem santo, mas ele podia fazer algo contrário à sua natureza, que era pecar, como de fato ele fez. Ele tinha um livre-arbítrio. Depois que o homem pecou, ele não tem como deixar de ser pecador. Então ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem como dizer assim, não, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Ele não tem livre-arbítrio. Ele vive de acordo com a inclinação do pecado, do coração pecaminoso dele. Teríamos livre-arbítrio se o nosso coração fosse livre, se ele pudesse ir livremente em qualquer direção, mas ele não é. Então a carne, ela tem uma inclinação, e essa inclinação que o ser humano segue. Então veja, queridos, que aqui o apóstolo Paulo mostra a condição do homem sem Cristo de escravidão. Escravidão, como nós podemos ver hoje, a essas forças terríveis ao mundo, não é? Escravidão a Satanás, escravidão à própria natureza caída. Essa é a condição do homem sem Cristo. Veja quão terrível ela é. Mas Paulo vai mais adiante. E ele vai dizer também, em terceiro lugar, que sem Cristo nós caminhamos para a condenação eterna. Sem Cristo caminhamos para a condenação eterna. Veja o que Paulo diz no verso 3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui, queridos, diz qual é o resultado dessa nossa condição anterior, quando não tínhamos a Cristo. Estávamos mortos espiritualmente, éramos escravos do diabo, da carne, do mundo e, consequentemente, éramos filhos da ira, ou seja, estávamos condenados. Uma vez que somos filhos da desobediência, consequentemente, somos filhos da ira de Deus, ou seja, você está debaixo da ira de Deus. Eu sei que quando nós falamos sobre a ira de Deus, e algumas pessoas elas não gostam muito, porque esse tema ele não é muito popular, especialmente porque nós vivemos em
uma época em que as pessoas fazem uma caricatura de Deus, um Deus que só é amor, mas não é verdade, não é justiça, não é santidade, um Deus que não se ira. Mas esse não é o Deus das Sagradas Escrituras. Não aquele que se revelou a nós por meio da sua palavra. As pessoas têm dificuldade de lidar com a ira de Deus. E muitas vezes elas têm essa dificuldade porque elas partem de um parâmetro errado. Nós normalmente associamos a ira de Deus com a nossa ira, que via de regra é uma ira pecaminosa. E o homem sem Cristo, a ira dele é pecaminosa. A nossa ira, muitas vezes, meus queridos, acontece pelos motivos errados e ela também é expressa de maneira errada. Às vezes até pode ser pelos motivos certos, mas da maneira errada. Veja como é complicado. Mas isso não ocorre com Deus, pois a ira de Deus é a sua santa reação, a sua justa reação contra o mal, contra o pecado. Se Deus deixar de mostrar a sua ira, ele vai ser injusto consigo mesmo, porque ele vai negar a sua santidade, a sua integridade, a sua justiça. Porém, observe que Paulo afirma que nós éramos por natureza filhos da ira. O que é que significa por natureza? Veja, a ideia aqui é de que é por nascimento. Nós somos filhos da ira por nascimento. Nós já nascemos numa raça humana que encontra-se morta espiritualmente, distante de Deus, separada da comunhão com Deus. É por isso que a palavra de Deus fala em reconciliação, porque nós nascemos inimigos de Deus. Fomos criados numa condição de amizade com Deus lá no Éden, mas depois da queda nós precisamos ser reconciliados com Deus. Então nós não nascemos neutros, como dizem por aí. Nós não nascemos uma folha em branco. Nós nascemos em pecado, como diz Davi na sua oração no Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores. A questão é que isso vai ser manifesto com o tempo. Mas nós já nascemos pecadores. Vou usar um exemplo bem simples aqui para a gente compreender. Suponhamos que você plante vários pés de feijão. E um pé de feijão ali, ele pode dar 10 feijões. O outro dá 5 feijões. E o terceiro não dá nenhum feijão. Uma pergunta que eu faço para você. Aquele que não deu nenhum feijão, ele deixa de ser pé de feijão? Por não ter dado nenhum fruto? Não. É isso que Paulo está mostrando aqui. Nós somos parte de uma raça caída, pecadora, que encontra-se debaixo da ira de Deus. Essa é a nossa realidade. Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que essa é a nossa triste realidade quando estamos sem Cristo. Estamos destinados à morte eterna. Veja, quando Deus disse a Adão, no dia que dela comerdes, certamente morrerás, morte nas Sagradas Escrituras está ligada ao conceito de separação. A partir dali, o homem estava destinado à morte física, que é a separação entre o corpo e a alma. O homem morre aqui e a alma vai para uma outra realidade. Morte espiritual, ou seja, o homem tem a sua comunhão com Deus quebrada, ele é separado de Deus, ele nasce nessa condição que nós estamos vendo aqui, morto espiritualmente. Mas ele também há de experimentar a morte eterna, que é a separação eterna de Deus.
no inferno. E essa é a triste realidade daqueles que hoje se encontram sem Cristo. Se você morrer hoje, não há esperança, não há perspectiva. Aquele que não crê já está condenado. Então, veja, sem Cristo estamos espiritualmente mortos. E se não nos arrependermos, experimentaremos também a morte eterna. Então Paulo traz esse diagnóstico tão terrível, porém é um diagnóstico extremamente preciso da condição do homem sem Cristo. Antes de conhecerem a Cristo, os irmãos ali da igreja de Éfeso estavam nessa condição de morte espiritual por conta dos seus delitos e pecados, escravos do diabo, do mundo e da carne. E eram, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da condenação. E Paulo faz, meus queridos, essa descrição justamente para mostrar o quão grande foi o poder de Deus para tirar-nos daquela condição em que nós nos encontrávamos, para justamente mostrar que nós não tínhamos condições de sair desta condição, desse estado de morte espiritual. Era necessário que Deus realmente fizesse uma intervenção, que Ele nos ressuscitasse, porque a nossa condição era de morte espiritual. Então, queridos, eu sei que depois de uma descrição dessa, nós, queridos, não podemos fazer outra coisa senão, se você é um crente em Cristo Jesus, ao ouvir essa descrição de quem você era antes de Cristo, isso deveria levar você à gratidão, à adoração, ao louvor. Queridos, nós precisamos ter justamente essa capacidade de apreciarmos todos os dias a grandiosa obra de salvação que o Senhor realizou em nós. Eu sei que corre o risco muitas vezes de nós nos acostumarmos, de deixarmos de nos impressionar, de nos maravilhar com aquilo que Deus fez por nós. Mas observe aqui a descrição de Paulo da nossa antiga condição. Era tão terrível. Essa era a nossa realidade antes. Não estávamos procurando a Deus, não estávamos caminhando em direção a Ele, nem possuíamos qualquer mérito que pudesse, de algum modo, despertar o seu favor para conosco. Por isso, quando olhamos para trás e lembramos de onde Deus nos tirou, nosso coração deve transbordar de gratidão. Quando nós lemos esse texto, que descreve com tanta precisão como nós nos encontrávamos, queridos, nós temos que agradecer a Deus e louvar a Deus e bendizê-lo por tão grande salvação. Sabe por que a palavra de Deus diz que é uma tão grande salvação? É porque é grande a nossa perdição. Não havia nada em nós para que Deus nos amasse. Você percebe isso? Não havia nada em nós para que o Senhor nos amasse. Veja, o que havia em nós para que Cristo entregasse a sua vida na cruz por nós? Absolutamente nada. Foi pura graça, foi pura misericórdia, foi puro amor. E isso também produz em nós e deve produzir em nós louvor, gratidão a Deus e ao mesmo tempo humildade. Veja, estávamos naquela mesma condição em que se encontram
hoje aqueles que estão sem Cristo. Em outras palavras, éramos farinha do mesmo saco. Não havia nada em nós que dissesse assim, não, esse aqui vale a pena. Não. Foi graça mesmo, foi misericórdia. Então não tem espaço para o orgulho, para a soberba. Não. Mas eu também gostaria aqui de trazer algumas lições para as nossas vidas. Quero convidar você nesta hora, você que está aqui, você que está acompanhando a transmissão, examine o seu verdadeiro estado diante de Deus. Examine o seu verdadeiro estado diante de Deus. Uma das maiores tragédias do ser humano é não perceber sua verdadeira condição espiritual. Você vai encontrar algumas pessoas que são capazes de reconhecer suas fraquezas, seus erros, suas limitações, mas o homem natural, ele é incapaz de reconhecer o seu real estado de morte espiritual, de morte por causa dos seus delitos e pecados, de que ele é escravo da carne, de Satanás, do mundo, de que ele está condenado ao inferno. E eu pergunto a você, você que encontra-se aqui, o que você que está acompanhando a mensagem nesta noite, você sabe do real estado da sua alma? A sua verdadeira condição diante de Deus? Talvez você esteja até acostumado com a igreja, você conheça a Bíblia, até você vive uma vida moralmente correta diante das pessoas. Mas a pergunta é, você possui vida espiritual em Cristo? Você já experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus? Há em você amor por Deus? Há em você fome e sede de Deus? Há em você o desejo de querer servi-lo, de querer obedecê-lo? Veja, se não houver vida espiritual, todo o restante é só aparência. Portanto, que você possa refletir sobre o seu real estado diante de Deus, à luz da palavra de Deus. Não queira se comparar com os outros, porque nós somos especialistas nisso. Nós geralmente pegamos alguém que nós consideramos como pior do que nós e ficamos dizendo, olha, eu não sou tão ruim como fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca pratiquei isso. E aí nós achamos que por conta desses méritos, de alguma forma Deus vai encontrar um lugarzinho para nós no céu. Mas não vai não, porque a nossa real condição sem Cristo é essa aqui. É de morte espiritual. Que você possa buscá-lo nesta noite. Que você possa receber a vida espiritual que só Ele pode te dar. Só Ele pode tirar você da morte para a vida, das trevas para a luz. Mas veja, não devemos, queridos, subestimar os adversários que antes vivíamos escravizados e que Cristo nos libertou. Paulo nos lembra que antes de termos a Cristo em nossas vidas, éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da carne. E veja, isso não quer dizer que nós não vamos mais lutar contra essas forças. Precisamos, de fato, parar e refletir sobre esta realidade que hoje nós estamos justamente numa luta constante contra essas forças que querem, de algum modo, nos controlar, nos dominar, nos escravizar. Mas se você é alguém em Cristo, que está em Cristo Jesus, você já foi liberto de todas essas forças. Então, não ceda à pressão
desses inimigos. Que você possa, de fato, lembrar-se de que Cristo morreu para, de fato, libertar você dessas forças terríveis. Que você possa viver uma vida realmente livre em Cristo. Uma vida de obediência, porque quanto mais nós obedecemos e fazemos a vontade do Senhor, mais livres nós somos. Viva como alguém que foi liberto, não como alguém ainda que de alguma forma está sendo controlado por essas forças. Você é uma nova criatura em Cristo. Mas em terceiro lugar, também quero dizer para aqueles que aqui se encontram e que não conhecem a Cristo, que você possa fugir da ira vindoura, refugiando-se no Senhor Jesus. A mensagem de Paulo nos lembra que existe um juízo futuro. A morte espiritual de hoje vai resultar na morte eterna após esta vida. E de fato, queridos, nós precisamos refletir acerca disso. E se você encontra-se numa condição fora de Cristo, que você possa pensar e refletir sobre esta realidade. Você só pode fugir da ira vindoura refugiando-se nele, refugiando-se no Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que nele se refugiam, o que diz o Salmo de número 2. A palavra de Deus chama você ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo. Não espere o momento que você vai pensar, você considera ser mais conveniente. Não, eu vou esperar um momento mais adequado. Não, corra para Cristo enquanto você tem essa oportunidade. Enquanto você ainda tem vida aqui. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele passou da morte para a vida. Que você possa também viver essa realidade, sair desta condição de morte espiritual para uma condição de vida espiritual. E veja, queridos, no início dessa mensagem, vimos que um diagnóstico correto é, sem dúvida, indispensável para um tratamento correto. E Paulo apresentou aqui um diagnóstico extremamente duro, mas, como eu disse, absolutamente verdadeiro. Sem Cristo, estamos nesta condição de morte espiritual por causa dos nossos delitos e pecados, escravos de Satanás, do mundo, da carne, caminhando para a condenação eterna. Mas Paulo não apresenta esse diagnóstico para nos deixar sem esperança. Pelo contrário, ele deseja que compreendamos a profundidade da nossa miséria para que possamos admirar a grandeza da graça de Cristo. Quanto mais grave nós percebemos que era o estado do homem, mais nós vamos ver o poder de Deus que foi necessário para tirá-lo daquele estado. De modo, queridos, que é exatamente isso que nós veremos na próxima mensagem. Depois da escuridão descrita aqui do verso 1 ao verso 3, surge aqui o que nós chamamos de a adversativa da esperança. O verso de número 4, ele começa justamente dizendo, mas Deus. Ou seja, Deus então intervém na nossa história. O Deus que encontrou pecadores mortos é o mesmo Deus que lhes deu vida. O Deus que nos encontrou naquela condição de escravidão, foi Ele quem nos libertou. O Deus que nos encontrou naquela condição de filhos da ira, é o mesmo Deus que nos torna filhos da obediência
e filhos seus, filhos amados. Por isso, neste sermão nós contemplamos a condição do homem sem Cristo. No próximo nós veremos a gloriosa intervenção de Deus em favor dos pecadores, em favor destes que não tinham nenhuma esperança, mas que Deus trouxe salvação para eles. Que Deus nos abençoe. Amém.